Meu nome é Karina, eu moro aqui nos Estados Unidos há 20 anos, semana passada fez 20 anos, dia 8 de abril, que eu cheguei aqui. Eu vim para ficar só uns 6 meses e voltar, e aí depois um monte de coisa aconteceu, acabou que eu fiquei aqui 20 anos, estou aqui até hoje. Desde pequena, assim, a gente nunca foi criada em igreja, né? Minha mãe não ia na igreja, a gente não ia na igreja, mas eu sempre tive, assim, uma vontade, assim, uma coisa assim que eu queria saber. Minha avó era muito religiosa, até morrer ela ia na igreja todo santo domingo, católica, fervorosa, faltava o padre, mas não faltava ela. Mas eu sempre tive assim essa vontade de ter assim uma conexão, eu tipo assim que invejava ela. Quando eu ia na igreja com ela, eu invejava, eu via ela falando, com certeza ela estava ali falando com Deus, mas assim, pra gente que está assistindo, parece que ela está só lá, né, falando alguma coisa, mas nunca tive. Mas assim, eu sempre buscando. Agora, uma coisa que é muito interessante, que desde pequena que eu tenho um sentimento de que eu tenho que ir para um lugar, que eu tinha que ir para um lugar. Quando eu era lá pequena, eu não sabia que era isso que eu sentia, mas assim, por dentro eu pensava assim, gente, eu não sou daqui, eu tenho que ir para o meu lugar, mas eu não sabia que lugar que é esse. E o meu padrasto, ele era engenheiro de uma companhia que ele era transferido a cada 2 anos, a gente mudava para um lugar no país. Aí quando vinha aquela coisa da mudança, né, aí agora, depois de grande, analisando lá atrás, eu pensava assim, nossa, será que agora esse é o lugar que a gente vai? Esse é o lugar que é suposto eu ficar? Aí a gente ia, mudava, casa nova e tudo, mas ainda não, aí passava um tempo, eu via que ali não era o lugar ainda que eu tinha que ir, que eu nem sabia onde que era. E aí foi mudando, a gente mudava de casa, e eu sempre senti naquela falta desse lugar. Aí quando meus pais se separaram, nós mudamos para o interior de Goiás, né? Eu, minha mãe, meu irmão mudou para o interior de Goiás. Quando chegou lá, eu pensei, aqui definitivamente não é o meu lugar. Realmente ali eu não me sentia que eu tinha que sair daquele lugar também. Mas como que eu ia sair daquele lugar, né? Aí tá, foi passando, me casei, tive os filhos e tudo. Aí pensava assim, de certo eu vou ficar aqui, né? Esse aqui é o meu lugar, fica aí. Aí depois veio essa oportunidade de vir pra cá. Aí em 2001 eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu lembro nitidamente no aeroporto que eu senti que era melhor esse lugar, mas ainda não era o meu lugar. Aí vim com o plano de ficar 6 meses e voltar, mas aí a gente faz uns planos, Deus faz outro, aí fiquei. Tá, vou ficando. Aí eu mudava para um apartamento, para outro e tal. Aí, né, me casei, eu e meu marido compramos essa casa. E assim, sempre faltando aquele lugar. Mas aí parece que ficou melhor. Parece que eu me estabeleci mais. Talvez esse agora seja o meu lugar. Mas isso não era assim um pensamento consciente. Era uma coisa assim lá atrás. Que só depois que eu tive essa experiência é que eu realizei. É que eu entendi que saudade que era essa desse lugar que eu nem sabia onde que era. Aí tá, então voltando, então essa é uma história à parte. Aí voltando à história de ter essa conexão e tudo, da coisa religiosa, nunca tive religião e nada. Aí nessa casa, a gente tem aqui um vizinho aqui do outro lado da rua, que ia nessa igreja, que é uma igreja que aqui eles chamam de que não tem denominação, porque ela não pertence, é uma igreja evangélica, mas ela não é assim da Assembleia de Deus, ela não é presbiteriana, ela não tem denominação, mas ela tem raízes pentecostais. Pentecostal, você sabe que são os crentes mais barulhentos que tem. Então, assim, quando eu fui a primeira vez, eu já fiquei encantada, né? Porque assim, a música alta, uma banda tocando maravilhosa. O meu pastor, que agora foi embora, é outro pastor, ele tinha assim, uma voz maravilhosa que assim, não tinha como você não sentir uma coisa diferente. Então foi assim que eu cheguei nessa igreja, e o bispo, né, que dava o sermão, que também hoje já está aposentado, esse bispo parece que toda vez que ele falava só comigo, sabe? Eu ia ouvindo, eu pensava assim, gente, onde que eu estava? Porque eu nunca escutei uma coisa dessa. Bom, eu não estava na igreja, lógico, né, que eu nunca ouvi. Aí
tô lá escutando, e cada domingo eu ia assim salivando para a igreja, o que ele vai falar hoje, entendeu? Porque era assim uma fome. Cada vez que eu ia, ele falava mais, ele falava, parece assim que ele abria a minha cabeça, punha as coisas lá dentro, depois fechava e eu vim embora para casa, de tão claro que era, entendeu? E eu ficava assim maravilhada, assim, gente, onde que estava isso tudo que eu não sabia? Aí tá tudo bem, mas aí todo final de semana, aí vem a história. Todo final de semana, o pastor, eles chamam de altar call, que é um chamado até o altar. Ali, quando você tá com uns problemas, né, tá com uns problemas mais cabeludos, né, e tal, vai lá pro altar para poder resolver, né? Você vai lá e assim, aquela música, né, e todo o ambiente assim, tá muito sagrado e tudo, então realmente você sente a presença. E aí, toda vez que chamava para esse altar call, que é o chamado lá pro altar, eu ficava aqui no meu lugar quietinha. Eu falei, eu não vou, eu tô tranquila, se vocês quiserem ir, vocês vão, eu vou ficar aqui. Eu nunca senti essa vontade de ir, porque assim, por mais problemas que eu já tivesse passado, eu ainda acho até hoje, que sempre tem alguém pior que a gente. Então, tem uns problemas aqui, outro ali, mas tá bom, já tá bom, então eu não me sentia que eu tinha uma vida tão ruim assim que eu precisava de ir lá no altar, né? E aí o pastor fazia o chamado, se você tá sentindo sozinho, se você tá sentindo, né, angustiado, ou seja, ele fazia lá o chamado de uma maneira que você ia, né? Você tá lidando com escravidão, sei lá, seja lá o que fosse o seu problema, você ia. Aí, e já tinha mais ou menos 2 meses que eu estava indo nessa igreja, religiosamente, todo domingo, eu e meu marido, todo domingo. E aí, num belo dia, ele fez esse chamado do altar, e eu sempre sentava ali do lado direito, assim, umas 4, 5 fileiras assim do altar. E eu lá quietinha, toda vez que falava, eu não vou ficar quieta aqui. E eu não sentia essa vontade de ir. E nesse dia que ele chamou... Peraí, não sentia a vontade ou a senhora ficava meio tímida pra ir? Eu acho que eu não sou tímida, não. Eu acho que eu não sou tímida, não. Se eu tiver que eu ir, eu vou. Uhum. Eu não acho que eu era tímida pra ir. Eu só achava assim que não tinha me chamado, não tinha me tocado pra ir. Não, eu tô tranquila aqui, vou ficar aqui tranquila, né? Problema, claro que tinha, mas eu não sentia essa necessidade. E aí, nesse dia que chamou, parece que eu pensei assim comigo mesma, de novo, né? Esse chamado. Mas aí eu não vi que eu já estava indo. Entendeu? Veio assim uma força assim que já me levou pra lá. Quando eu vi, eu já estava lá na frente. Com certeza, eu fui caminhando com meus pés, que ninguém me empurrou. Uhum. Mas eu não vi, eu só me dei conta que eu estava lá quando eu, tipo assim, nossa, tô aqui, né? Aí eu percebi assim que era alguma coisa fora do comum. Aí pensei, ok, se me fez vir até aqui, agora eu tô aqui, ok. Então, ok, Deus, então o que o Senhor quer? Me chamou, eu tô aqui agora, né? Falei tudo em pensamento. A música muito alta, né? E assim, eu tava bem perto da banda, inclusive perto da bateria ali, né? Muito perto. E aí eu senti assim, eu fechei os olhos, né? E senti a música abaixando de volume, como se não fosse uma banda que estivesse tocando, fosse um CD e alguém fosse lá e tivesse diminuído o volume assim, manualmente. Aí abaixou a música, eu de olho fechado, eu pensei, nossa, essa música ficou muito baixa agora. Pensei, né? Mas tá bom, não vou fazer nada, não vou falar nada, eu que não vou estragar esse momento aqui, né? Eu vou ficar aqui quietinha, vai lá. E tô lá de olho fechado. Quando eu senti que a música foi abaixando, e parece que eu senti que o meu pé não estava pisando no chão. Parece que o meu pé estava fora do chão. Eu não senti o chão debaixo do meu pé. E eu de olho fechado pensando, gente, eu não tô sentindo esse... Cadê o chão que estava aqui embaixo do meu pé agora? Fui pensando, né?
Mas aí eu pensava assim, gente, será que eu tô flutuando aqui no meio dessa igreja, ninguém tá vendo, né? E eu pensava assim, imagina se eu estiver levitando aqui. No pensamento. A sensação era muito real. A sensação era muito real. A ponto da senhora achar que ninguém vai vir falar comigo que eu tô flutuando de verdade. Tipo assim, deve estar todo mundo olhando pra mim, batendo palma, sei lá, fazendo alguma coisa e eu tô nesse outro lugar, né? Tá. Aí não sentia o chão debaixo do meu pé. Aí quando eu... Ok, se eu não tô sentindo o chão, aí parece que veio assim uma pessoa de uns 3 metros de altura, segurando um hobby assim, bem felpudo, feito assim de nuvem, por trás de mim assim, e me envolveu todinha com esse hobby, com esse manto, com essa coisa assim, mas era de uma suavidade, era assim, a descrição mais perto que eu tenho é que era nuvem. Essa pessoa pegou essa nuvem cor de rosa, que eu tava de olho fechado, mas eu sentia a cor de rosa. Você sentia? Eu sentia a cor. E é um rosa também que não tem aqui. Tipo assim, os nossos olhos nunca viram essa tonalidade de rosa. Eu nunca vi. Eu adoro rosa, tem um monte de coisa de rosa, mas esse rosa eu nunca vi aqui. E aí eu senti esse manto assim me envolvendo, numa temperatura que assim... perfeito. Imagina você trabalhar um dia inteiro no sol, cansado, calejado, e você ser imerso assim naquela banheira da água mais morna, sabe? Parece assim que eu fui derretendo naquele hobby, entendeu? E por ser um hobby, não era quente, era agradável. Era perfeito. Era um morno quase quente. Porque tem aquele morno frio e tem aquele morno mais quente. Era um morno assim mais quente que me envolveu. Um cheiro que eu também nunca senti. Era um cheiro de paz. Se é que pode se descrever. Toda vez que eu conto essa história, eu falo que eu nunca consigo transmitir o que realmente foi. Porque assim, eu procuro palavras, eu procuro tudo, mas nunca acontece. Mas eu lembro que o cheiro era um cheiro de paz. E eu lembro que quando eu senti esse cheiro, de novo, né? Lá na minha cabeça eu pensei, gente, mas que cheiro de paz é esse? E lá na minha cabeça eu pensava, mas paz não tem cheiro. Como que você cheira paz? Como que você cheira saudade? Como que você cheira... Como eu tô conseguindo distinguir que esse cheiro é de paz? Tipo assim, aí... Então tá, o hobby, a cor de rosa, a maciez, o cheiro, aquela coisa toda. E assim, a cada coisa que acontecia, parece assim que o meu cérebro, minha consciência, sei lá, queria desvendar, queria explicar, e mais inexplicável ficava. Aí foi ficando mais inexplicável. E aí, nesse momento, eu senti que parece que veio assim uma mão por trás de mim. Agora você imagina tipo assim um soldadinho desse tamanho. E aí veio essa mão aqui assim e pegou, eu sentei nessa mão. Te pegou? E essa mão me pegou assim, na mão. Porque eu senti que eu tava em pé ainda, né, com o hobby e tudo, mas aí nesse momento parece que eu... Relaxou. Reclinei naquele sofá assim, mais felpudo, mais suave do mundo. Tipo assim, sabe aquele sofá que você senta assim, que você afunda no sofá? Foi desse jeito, eu afundei nesse sofá. E nesse momento que eu afundei, eu senti que eu não tinha mais esse corpo. Aí esse corpo já não tinha mais, porque parece assim que todas as minhas células tinham se incorporado no ar. E que agora eu era o ar. Eu tinha o mesmo peso do ar, mas que não era esse ar que a gente respira aqui. Era um ar de outro lugar. Era um ar diferente. A composição desse ar não era desse oxigênio que a gente respira aqui. Era outra composição. Nesse momento eu tive assim a nítida impressão de que eu estava em outra dimensão. Mas é impossível falar que eu estava ali na minha igreja. Nesse momento eu já não estava mais.
eu já estava em outra dimensão. Nessa dimensão eu não precisava desse corpo. Nessa dimensão eu não tinha mais essas células. Eu era agora formada desse ar, que também não é composto com o que é composto aqui. E nesse momento eu senti aquela sensação de pertencimento, de que eu ainda era Karina, mas também eu era o resto do tudo. Eu era parte de tudo. Eu me sentia ao mesmo momento Karina, eu me sentia como cada gota do oceano, eu me sentia como cada estrela do universo. Eu era simplesmente tudo. E a senhora conseguia sentir isso? Eu sentia plenamente, naturalmente, normal. Se a senhora pensasse no oceano, a senhora sentia que era? Eu era oceano. Eu era abacate, eu era Guilherme, eu era tudo. Eu era tudo. E assim, nesse momento, eu fui acometida de uma sabedoria. Uma sabedoria absoluta. Tipo assim, eu sabia de tudo. As perguntas vinham na minha cabeça, mas ali mesmo já vinha a resposta. Tinha dúvida. Eu não tinha dúvida de nada e eu sabia de exatamente tudo. Era como se naquele momento eu soubesse a cura do câncer. Uhum. Sabe? E se tivesse alguém ali, eu podia... você tá com câncer? Vai lá e curava a pessoa. Tipo assim, parece que de olhar eu já ia curar essa pessoa. Porque eu era tudo. Porque se a senhora era tudo, a senhora também era Deus, era Jesus, era tudo. Eu era tudo. Você tinha todos esses elementos. Eu era tudo. E, olha só, essa conexão, era uma conexão assim de como que eu era Deus. Mas aí eu tive esse pensamento de que eu era Deus, mas eu era parte de Deus. Uhum. Então era como se Deus se tivesse estilhaçado em zilhões de pedaços e eu era um desses pedaços, né? E aí essa conexão, essa unidade era assim clara e absoluta. E aí no momento eu lembro de pensar assim: nossa, Karina, mas você não é Deus, você tinha muita audácia sua achar que você é Deus. E na mesma hora a sabedoria que estava na minha cabeça falava assim: sim, você é Deus, você é parte de Deus, vocês são todos uma coisa só. É como se fosse eu uma cenoura, Denise uma cebola, você um macarrão e ali é uma sopa de legumes batida no liquidificador. Nós somos todos juntos, todos juntos. E aí, essa sabedoria é tipo assim, pensa um homem das cavernas ali que tá lutando para bater ali uma pedra, para afiar a pedra, entendeu? Para poder ver se corta alguma coisa melhor. Era como se essa instância que eu tô agora aqui de Karina, eu esteja na idade da pedra, em termos de sabedoria, e nesse momento que eu passei para essa dimensão, eu era um computador Mac Pro, que é o mais avançado agora, né? Que assim, você pensa, o computador já te responde, né? Tipo assim, era esse tipo de sabedoria. E eu lembro que eu não tinha mais esse corpo, eu não tinha mais esses olhos, eu não tinha mais essa boca. Eu tinha uma visão de 360 graus. Eu lembro que eu olhava, mas eu não virava o pescoço para olhar, né? Porque eu já não tinha mais pescoço. Então eu era aqui, eu era lá, eu era tudo. Essa é a coisa mais extraordinária que eu já passei, porque assim, como que eu posso, né? Eu não consigo ver essa janela aqui atrás de mim, mas eu tenho que virar para ver. Mas lá nesse momento, não. Eu via você e eu via a janela, eu via tudo e ouvia tudo. Mas era uma coisa tipo, você se viu olhando para trás, ou ao mesmo tempo que eu tô vendo a senhora, eu tô vendo aqui? Ao mesmo tempo que eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui atrás. Eu via na frente, eu via atrás. E essas perguntas, parecia que era alguém falando, me respondendo. Tipo assim, a comunicação era telepática, não era? Era via mental, não era mais via verbal. Era via mental. E tudo que me vinha à cabeça para perguntar,
Era como se eu falasse assim, tipo assim, você sabe acender um fósforo? Não, sei acender um fósforo. Era muito clara essa sabedoria, essa informação de tudo era instantânea. Vinha a pergunta na cabeça e eu mesmo já me respondia, porque eu já sabia a resposta. Eu já, né? É muito difícil de explicar. E aí, nesse momento aí, que eu estava nesse outro lugar e tudo, veio aquela sensação de que aqui é o meu lugar. Então, ali, finalmente, eu lembro nitidamente de estar ali, essas perguntas todas, isso tudo acontecendo, essa sensação de pertencer a tudo. Aqui que é o meu lugar, entendeu? Ali naquele momento eu tive a sensação plena, sem sombra de dúvida, que foi dali que eu vim. É ali que eu pertenço, é esse lugar que eu sempre tive essa saudade, essa vontade de ir, que eu não sabia onde que era. Agora eu sei, agora esse é o meu lugar. Mas assim, uma certeza absoluta. E assim, tipo assim, sabe quando você vai num lugar muitas vezes, né? Tipo assim, quando a gente é pequeno, você vai ali comprar balinha, vai ali comprar balinha, vai ali comprar... Então, um lugar muito familiar. E aí passa muitos anos, e aí depois quando você vai lá, nossa, eu vim aqui comprar balinha muitas vezes. Você tem aquela nostalgia. E você se lembra nitidamente daquele dia que você estava lá comprando balinha naquele boteco ali. E ali eu senti que eu já tive lá muitas vezes. Aquela alegria. Daquela sensação mesmo de pertencimento. Que é aqui mesmo, eu sou daqui mesmo, entendeu? Aqui é o meu lugar, por isso que eu nunca achei, né? Que era aqui. E eu ficava aí mudando de casa, mudando de estado, de país, procurando onde que eu ia, sendo que era aqui o tempo todo. Mas eu nunca tinha me conectado e me transportado para lá. Assim, essa sim foi a coisa mais extraordinária que aconteceu nesse momento. E aí veio a minha consciência de falar assim, teve um momento que eu falei assim, gente, será que eu morri? Será que eu já morri? Eu já ouvi muitos desses relatos assim, de gente que morre, né? Tem uma experiência de quase morte, que vai, atravessa túnel, não sei mais o que, vê gente querida, vê gente que já foi, tudo, e volta, né? E as descrições são muito parecidas com a minha. E aí, gente, será que eu morri? Será que eu tive um ataque fulminante do coração, caí dura lá na igreja e agora estou aqui? Né? Até isso eu pensei. E aí, de novo, a resposta me veio, né? Não, você não morreu. Você está mais viva do que nunca. E aí eu pensei assim, então eu já sei. Então agora eu estou aqui na presença de Deus. Aí quando me veio isso, vou falar com ele, né? Eu pensei assim, nossa, eu preciso falar com ele. Aí foi quando eu falei, vou falar com ele. Aí peguei e falei assim, Deus, é você mesmo que está aqui, não é? Tipo assim, que eu acordei pro fato de que eu tava lá, sabe? É tipo assim, você orar, você rezar toda a vida, ai meu Deus, me dá uma cadeira, você sentado na cadeira. Tá entendendo? Aí eu falo, gente, toda vida eu queria falar com ele, agora eu tô aqui, deixa eu falar com ele, né? Deus, é você que tá aí, é você que tá aí. Então pronto, então estou aqui. Pode me levar, pode fazer o que quiser comigo, quiser levar, leva, quiser deixar, deixa. Mas eu lembro que eu conversava com ele exatamente assim, rindo, sabe? E animado, e super feliz de estar ali na presença dele. Pode me levar, pode fazer tudo o que você quiser. Se quiser me levar, leva, se quiser deixar, deixa. Mas eu quero ir, né? Mas assim, eu tava pedindo que ele me levasse. E eu lembro que nesse momento... Só depois, quando eu voltei, eu lembro que nesse momento eu não tinha, assim, apego nenhum. Eu não pensei assim, nossa, meus filhos, né? Se eu morrer mesmo, meus filhos vão ficar todos chorando, meu marido vai ficar devastado, minha mãe vai ficar muito triste, né? Meus amigos... Não, eu não pensei em ninguém, né? Eu não pensei em ninguém, eu não lembrava de ninguém, porque a glória era tanta...
A presença era tanta, a paz, ali naquele lugar não me faltava nada. Ali era um lugar assim de extremo contentamento. Ali não tinha um problema, ali acho que nem existe a palavra problema lá, porque eu não concebia. A senhora não teve nada negativo, nenhuma sensação negativa daqui? Nada. O clima era maravilhoso, o cheiro era maravilhoso, a sensação era maravilhosa, era assim, puro contentamento. Uma paz que assim, até hoje eu não consigo explicar. É uma coisa assim que nada pode te acometer, nada pode te ferir, nada. Era absolutamente perfeito o lugar. E fora a sensação de pertencimento, que agora eu tinha chegado no meu lugar, estava ali na presença, o que mais que eu queria, né? Então era assim, estava tudo de volta, estava tudo no seu lugar. Quando eu falei assim, me leva, né? Aí eu lembro que eu senti o meu pé no chão imediatamente, como se eu estivesse aqui e o chão viesse aqui. Eu senti o meu pé no chão, parece que a mão que estava me carregando me colocou de volta, porque eu, de reclinada, eu me senti em pé de novo. Eu senti o meu corpo se enchendo de carina de novo, como tipo assim uma luva de látex que tá vazia, você sopra na luva e a luva faz isso aqui. Eu me senti assim, que eu fui soprada de volta no meu corpo. De novo. No meu corpo de novo. Eu fui soprada, aí eu senti entrando no meu corpo e a música ficou super alta de novo. Em todo esse momento a senhora não ouvia a música? Em nenhum momento eu ouvi a música. Quando a música baixou, no começo, quando a música baixou, parecia que eu estava aqui e a música estava tocando tipo lá na rua de baixo, bem longe. Mas a partir do momento que eu não sentia mais o meu corpo, eu já não ouvi mais a música. Aí eu já... A sensação é de que eu não estava mais ali na minha igreja, de jeito nenhum. Estava em outro lugar. Talvez o meu corpo estava lá na igreja, sei lá, paralisado, sei lá quem que estava segurando ele, mas eu não tinha consciência mais do meu corpo. Eu estava nesse outro lugar. Então, assim, quando eu falei, né, me leva, pode fazer comigo o que quiser levar, leva, se quiser deixar, deixa, foi quando eu senti o chão debaixo do meu pé. Aí essa mão me colocou em pé de novo. Eu nitidamente senti o Rob sair de mim, como se alguém tivesse tirado o Rob de cima de mim, e a música ficou alta de uma vez. Mas assim, de uma vez, que chega me assustou assim um pouco a música. Aí eu, nossa, tô na igreja de novo. Pensei na hora. Mas a senhora teve essa coisa, meu Deus, o que aconteceu? Não, porque eu tinha... Era muito consciente? Era muito consciente, não é tipo um sonho. Você viu cada passo disso acontecendo? Eu vi e eu fui sentindo cada coisa acontecendo nitidamente. Quando você sonha, você acorda, né? Ah, que mais que eu sonho? Lembra de coisa que não. Isso eu nunca esqueci de nenhum desses detalhes, dessa linha de que aconteceu. Tudo certinho, tudo igualzinho. Como se tivesse acontecido agora de manhã. Normal. E toda vez que eu lembro, toda vez que eu conto essa história e tudo, parece que eu vivo tudo de novo. O sentimento tudo de novo. E aí quando eu ouvi essa música alta de novo, continuei de olho fechado. Quando eu me conscientizei que eu estava ali na igreja de novo, pensa num desapontamento. Pensa na pessoa triste. Que ficou triste. Aí eu de olho fechado, falei, não, eu quero tudo de novo, né? Pensei, falei, não vai embora não, fica aqui. Mas aí eu senti que eu tava assim, cheia de lágrimas, né, no rosto, eu tava com o rosto assim, cheio de lágrimas. E eu senti assim um peso, esse corpo assim, ele é muito pesado e muito frio. Esse corpo parece assim um mármore. A senhora sentiu isso depois que a senhora voltou? Eu sentia, parece que meu corpo era de mármore, frio e pesado. Imagina uma pessoa desse tamanho de mármore. Então, era assim,
Aí eu pensava assim, nossa, como que é frio isso aqui, né? Aí parece que eu tinha ido lá, né, sei lá, do outro lado visitar. Aí eu cheguei aqui, aí eu pensei assim, nossa, tudo tão pesado, tudo tão alto, tudo tão feio, sabe? Aqui se fica assim feio diante da beleza que eu vi lá. Essas cores aqui, tudo a gente acha colorido tão bonito, né? Mas as cores aqui não chegam nem aos pés do que eu vi lá. Esse tom de rosa eu nunca esqueço mais. E eu já procurei por tudo esse tom de rosa e não tem. Eu já procurei em todo lugar. E aí quando eu voltei, que eu vi esse desapontamento, tá bom, né? Quer que eu fique aqui, eu fico, né? Falei que se quisesse me deixar, deixava. Se quisesse levar, levava. Então tá, já que é pra mim ficar aqui, ok. O que é pra mim fazer então? Por que eu tive essa experiência? Por que eu tive esse gostinho de sentir a presença dele me dar esse abraço, né? Porque ali é como se ele tivesse me abraçado, me carregado na mão dele. E agora você me põe de volta aqui, nesse lugar frio e sem graça, e com esse tanto de problema, e gente morrendo, e gente isso e aquilo, pra quê, né? Por que já não me deixou lá? A única coisa que eu pensava que eu queria ter ficado lá. Mas aí eu comecei, né, a rezar e tudo, né, e agradecer, na verdade, porque na verdade eu sinto como se fosse assim, um privilégio, que muita gente não tem esse privilégio. Então, e desde esse dia eu vou na igreja todo santo domingo, nessa busca de sentir de novo. E eu faço o meu louvor, eu faço as minhas orações, eu escuto o sermão do pastor e tudo, mas o meu objetivo principal é ir lá e sentir essa presença de novo, é de visitar o meu lugar de novo, de sentir a presença dele de novo. Umas 2 semanas atrás eu fui na Sexta-feira da Paixão, no culto de Sexta-feira da Paixão, e assim que eu cheguei lá, eu já senti uma coisa diferente já no ar, o ar já estava mais leve, entendeu? Já estava diferente. E eu já cheguei, eu já fui pensando, você está aqui hoje, né? Você está aqui hoje, é hoje que eu vou sentir de novo. E aí as pessoas vão chegando e falam oi e tal, cada um vai sentando e tudo, e cada pessoa que chegava, aquilo ficava mais forte, aquela presença mais forte. E quando começou o louvor, eu me sentia como... Aí a presença estava muito forte, porque aí eu me sentia no meio de um redemoinho, que você vê o vento assim, olha, passando. Aí ali no centro do redemoinho é assim, é quieto, né? E você, igual naqueles filmes do Mágico de Oz, que você vê vaca voando, vê casa voando para todo lado. Eu não sentia o vento, mas eu via o vento girando ao redor de mim. E eu pensava assim, esse vento tá girando, mas eu não tô sentindo vento aqui, né? De novo. Aí, de novo, eu falei, é você de novo, né? É você de novo aqui na minha frente. E aí eu comecei, né, a cantar, a participar do louvor e tudo, e aquela presença tomou conta de mim de novo, não do mesmo jeito da primeira vez, mas é assim, é uma felicidade que toma, que não cabe em você. Parece assim que entra e quer sair pelos poros parecia assim que meu cabelo estava todo em pé, que tudo em pé, porque assim entra dentro de você e sai de uma magnitude que é incrível, é inexplicável. Agora deixa eu perguntar para a senhora sentiu Deus? Por essa experiência, a senhora acha que ele tem uma forma, ou uma fisionomia, ou ele é um todo? É um todo. A senhora, quando vê Deus, nessa experiência que a senhora teve, a senhora consegue enxergar Deus como? Ele não é aquele senhor de cabelo branco, de bigode, barbudo, não. E não é assim que eu vejo ele. Eu vejo ele como um todo. Ele é montanha, ele é mar, ele é universo, ele é Karina.
ele é rio, ele é bondade, ele é uma energia. Ele é uma energia. Eu não consigo ver ele em forma, né? Eu acho que a gente é que precisa, porque a nossa cabeça, o nosso entendimento é muito pequeno aqui, na minha opinião. Aqui, talvez até ele mesmo faça isso para nos proteger, né? De colocar um pensamento talvez limitado para não, sei lá, para não ficar doido, né? Porque eu acho assim que o nosso entendimento aqui, ele nunca vai conseguir entender. Eu acho que isso é uma grande frustração de todas as religiões, porque assim, eles querem por tudo explicar e catalogar Deus e colocar numa caixinha aqui, sendo que ele não cabe em lugar nenhum, moço. Ele tá fora. Tá fora, entendeu? Então, essa mania que a gente tem de colocar uma forma, de colocar um nome para Deus. Como é que você vai colocar um nome para Deus? Então, Deus, ele é tudo, ele está em todos os lugares. Pode ficar tranquilo, que ele está em todos os lugares, a todo tempo e a toda hora. Quando você vê um bebê nascendo, vamos dizer, sua sobrinha, né? Você viu a sua cunhada grávida, você viu ela chegando em casa do hospital com o bebê, você segurou o bebê e agora você vê a sua sobrinha já grávida de outro bebê, né? Então você viu a gestação desse bebê, o crescimento todinho até agora. E Deus, ele é a única coisa, energia, pessoa que tem esse poder de ver você antes de você ser concebido e já ver você nesse momento no outro lado, ele já vê a sua composição completa. Ele já vê essa linha do tempo. Ele já vê tudo. E no mesmo momento que ele estava presente lá no começo, quando estava na gestação ainda, ele agora nesse momento já está lá. Outra coisa muito interessante que aconteceu lá é a tal da linha do tempo, né? E o tempo lá, eu não senti nenhuma concepção de tempo. O tempo lá, ele é elástico, né? Como a gente fala assim, elástico, porque eu não sei se eu fiquei nesse lugar 2 dias, ou se eu fiquei lá 5 minutos, ou se eu fiquei lá meia hora. Essa concepção de tempo, Espaço-tempo foi diferente. É diferente. Aqui, por isso que acho que às vezes eles falam, né, que uma eternidade para nós, para Deus, é 1 segundo, né? Então, naquele momento ali, para ele foi 1 segundo que eu fiquei lá na presença dele, tendo toda aquela experiência, mas aqui, eu não sei te falar quanto tempo passou, né? Naquela música, se eu fiquei ali 10 minutos parada, né, na igreja lá, ou se eu fiquei 2 minutos. Ou 40 segundos, a concepção de tempo é totalmente diferente aqui e lá. Que é outro relato também que muita gente fala, que tem experiência de quase morte, que parece que ficou dias, ou ficou 5 minutos lá e quando volta estava em coma por 30 dias. Né? Então, assim, essa concepção de tempo, a gente precisa, de novo, né? Porque a gente não tem o entendimento necessário para poder entender isso tudo, eu acho. Agora, para encerrar, eu queria saber da senhora, depois dessa sua experiência, que a senhora resumisse e explicasse o que é Deus. Deus é tudo de bom. Deus é tudo de bom. Deus é o amor, é o carinho, é o entendimento, é a compreensão, é o perdão, é o contentamento, é a felicidade, é a paz, é o perdão. É interessante que eu sentia muito perdão, sabe? Muito perdão. Tem uma historinha que o meu pastor fala que eu acho muito, muito certa. Imagina que você tem um filho, sei lá, um filho de uns 5 anos, né? E que você faz, sei lá, um café da manhã, como é que chama aqui? Panqueca, né?
aquelas panquecas, você faz a panqueca pro seu filho todo dia de manhã, vai lá, faz, ele come satisfeito e tudo. E um belo dia, se seu filho tem a ideia de, hoje eu vou fazer uma surpresa pro meu pai, hoje eu vou fazer panqueca para ele. E aí você tá lá dormindo e esse filho acorda, vai lá na cozinha, uma criança de 5 anos, derrama farinha para todo lado, derrama leite para todo lado, quebra o ovo em cima de tudo quanto é lugar, tentando fazer essa panqueca para você. E lá e mexendo, coberto de farinha. E aí você acorda, chega na cozinha e se depara com aquela cena, né? O menino coberto de farinha, de ovo e de tudo, e a cozinha em petição de miséria, e você olha para aquela criança e ela olha assim para você com o olho cheio d'água, né? Pensando, nossa, vai acabar comigo com essa bagunça, né? Nossa, pai, mas eu queria fazer uma panqueca para você. E aí o que você faz com essa criança, né? Você pega essa criança toda cheia de farinha e abraça e beija, meu filho, eu te amo, eu te amo. Essa sensação de perdão, assim, que praticamente assim, eu te amo demais, entendeu? Não tem nada, você pode quebrar essa cozinha inteira, que eu ainda te amo. Então, assim, pra mim, Deus é esse amor infinito, é esse perdão infinito, é essa felicidade infinita, é onde não tem problema nenhum. Eu acho assim que a gente se preocupa muito, a gente acha assim que aqui é a nossa vida e tudo, tá certo que a gente mora aqui agora, a gente vive aqui, a gente trabalha, paga conta, então a gente tem que viver aqui agora nesse momento, tudo bem, mas a gente não pode ficar apegado às coisas daqui, né? Porque na verdade nós somos espíritos, então a gente tem que se apegar às coisas do espírito, não às coisas da matéria. E aí é como se a gente tivesse aqui uma tenda, a gente morasse numa tenda, quando que na verdade a nossa casa, a nossa morada, o nosso lugar é lá junto dele, né? Nessa outra dimensão, ou sei lá onde. Mas aqui a gente fica preocupado em decorar as paredes da tenda, em colocar quadro na parede da tenda, colocar tapete na tenda, sendo que essa tenda aqui vem um vento e sopra e leva tudo, né? E você, a sua casa está te esperando lá no seu lugar.